Olá, queridos amigos, nossos espectadores, como é bom estar com você. Eu, você, Joana de Ângeles e a doutora Anísia da Silveira, para juntos reconstruirmos as suas emoções aqui na TV Mundo Maior, entrando em plenitude através do autodescobrimento para podermos encontrar o equilíbrio. Se você quiser participar do nosso programa, escreva uma mensagem pelo WhatsApp, pelo número 21 967 57 3999 e nos conte a sua história, nos faça o seu depoimento. E quem sabe no próximo sábado, aqui na TV Mundo Maior, no programa Reconstruindo Emoções, será a sua história que estaremos aqui contando. Vamos lá. Então, hoje, para vir falar sobre um caso especial, nada melhor que um especialista. E hoje estamos trazendo a Leila Guiar, que ela é neuropsicopedagoga e vem aqui nos auxiliar no dia de hoje. Leila, seja bem-vinda ao Reconstruindo Emoções. Gracinha, um prazer estar aqui com você. Obrigada. A história que nos foi relatada é pela Nilza Maria. Ela é da cidade de Piracicaba, São Paulo, e ela conta que tem 41 anos e tem 4 filhos, 13, 14, 15 e 16, todos homens. E a dificuldade que ela está encontrando é em auxiliar, em educar, como diz ela, os mais novos. Ela diz assim, que os 2 mais velhos são muito inteligentes e são meninos lindos, mas que os 2 mais novos, ela tem muita dificuldade com eles, porque eles não prestam atenção. Ela diz assim, que os filhos dela não gostam de estudar, mas os mais velhos, é óbvio, por ela dizer que são mais inteligentes, ela não apresenta nenhum problema. E ela diz assim, que os mais novos, por mais que ela fale, ela diz que ela grita com eles, vai estudar, né? Chama atenção, briga, eles não conseguem aprender, porque tem dificuldade, existe uma distração no momento em que estão estudando. Diz assim que se tiver uma televisão ligada, eles não conseguem estudar. Se tiver um rádio ligado, a mesma coisa. Se tiver alguém conversando ou qualquer outro barulho, eles desviam a atenção. Até se uma formiga estiver passando, eles deixam de prestar atenção em qualquer coisa e se distraem com aquilo. Ela diz que a dificuldade na escola é muito grande, que a professora ensina e parece que eles não conseguem aprender. Eles têm dificuldade. E eles dizem assim, mãe, se você diz que a gente não aprende, que a gente é burro mesmo, por que é que a gente vai ter que continuar estudando se não vai aprender mesmo? E aí a mãe diz assim, que ela até concorda com eles, porque se eles são tão burros assim, é exatamente o que ela põe no relato dela, né? Que se eles são assim, por que é
que deve continuar estudando, só para dar mais trabalho a ela de ter que ficar berrando com os filhos para estudarem, para irem estudar, para prestarem atenção? Ela diz assim que uma vizinha sua procurou ela, dizendo assim que: olha, Nilza, será que esses 2 filhos, esses menores, não têm algum problema psicológico para ter essa dificuldade de aprender, de compreender o que é ensinado? Será que eles não estão tendo problemas psicológicos de outras montas ou problemas, transtornos psiquiátricos? Será que não tem alguma deficiência? E ela pergunta assim: será que eles estão com algum problema? Então, Leila, dentro desse quadro todo, né, a gente sabe que quando a criança está em fase, né, de crescimento, aquilo que a gente fala, como a gente intitula o filho, mesmo ele não gostando, mas é aquilo que ele assimila e leva para a sua vida adulta, né? Então, a gente precisa ter uma maneira delicada, dócil de falar determinadas coisas, que não seja nem pejorativa, nem agressiva, né? E que estimule. E a Nilza, ela acho que não tem muita paciência, né? Se irrita, acho que muito fácil, de repente, né? Que tem que ficar berrando, tal. E, na realidade, nós sabemos que não existe ninguém na face da Terra que seja burro. Temos dificuldades. É natural, cada um com a sua. Então, pelo jeito que ela expôs, que ela relata, você acha que até essa forma dela se relacionar com o filho, com os 2 filhos, pode estar realmente mexendo com eles? Eu acho que certamente sim, Iracy. Quando a gente pensa, no caso, na neuropsicopedagogia, que trabalha exatamente essa questão da aprendizagem, do desenvolvimento da criança, do jovem, a primeira coisa que a gente tem que perceber é que não só os filhos são diferentes, mas cada indivíduo é diferente um do outro, né? E o processo de aprendizagem, ele passa por um processo que não é apenas um processo neurológico, neuropsicológico, mas também um processo que tem a ver com o meio, né? Que tem a ver com a situação, que tem a ver com a criação dele. São várias as situações que influenciam, vamos dizer assim, nesse processo de aprendizagem. Não só a aprendizagem escolar, mas também no desenvolvimento natural, cognitivo, emocional desses indivíduos. E é essencial a gente prestar atenção de se a gente perceber que a criança, que o adolescente, ele está passando por uma dificuldade, né, no aprendizado, a gente tem que investigar, né? Então com observação, buscando realmente um atendimento, um apoio, né, neurológico, psicológico, se for o caso, mas isso daí a gente tem que, os filhos, né, a gente tem que acolher, vamos dizer assim, é o papel essencial do pai, da mãe, de dar esse acolhimento, né? Com esse primeiro acolhimento que essa criança, que esse adolescente vai conseguir se desenvolver. Sim, isso. Com certeza. Agora, você, dentro da área da pedagogia, conhecendo, né, o lado neurológico, a psicologia no tratamento, na formação da criança. Ela tem 4 filhos, todos escadinhas, né? Ela diz que os 2 mais velhos, enfim, não têm dificuldade intelectual. Qual a sua visão dentro desse panorama? Que ela mostra os 4 filhos, mas ela bota um divisor ali, né? A gente percebe.
Então, eu posso estar errada, mas, assim, na minha opinião, acho que os primeiros filhos a gente acaba tendo um pouco mais de atenção e um pouco mais de cuidado, a gente acaba cercando um pouco mais, né? E pode ser que é devido a uma situação de esgotamento também da mãe, que a gente sabe que acontece, ela pode ter até uma situação para ela poder refletir, né? Será que com os filhos menores, será que ela deu a mesma atenção? Será que ela teve o mesmo cuidado que teve, de repente, com os 2 primeiros? Então, será que não é uma carência, vamos dizer, que é normal os irmãos apresentarem, né? O ciúme, né? E eles percebem claramente quando tem aquele ali que é um pouco que é mais favorito, que é favorito. Então, é uma reflexão, né? Para que ela possa fazer. Será que ela deu a mesma atenção? Ela teve o mesmo cuidado com os menores, com que ela teve com os maiores, né? Então, é um ponto importante para se perceber, né? É um ponto essencial. Agora, certamente, quando ela já tinha 2, que veio o terceiro, ela já estava num ritmo acelerado, porque um filho só é uma coisa, 2 são outras coisas. Dizem, né, tem um ditado que diz assim: o primeiro filho, a gente arranca os cabelos quando ele pisca, quando ele dá um espirro, qualquer coisa que ele faça, a gente acha que já está caindo o mundo. Sim. O segundo filho, a gente já está mais calma, ele está quase que se criando sozinho. O terceiro, o quarto, o quinto, então, se criam sozinhos, né? Sim. Exatamente porque a gente já tem uma experiência, né, de não ficar se abalando por qualquer coisa. A gente sabe que tem um quadro natural de saúde, de doenças infantis, de manhas, né? Mas nessa situação, pela idade que eles estão, 13, 14, os mais novos, quer dizer, eles já estão numa fase de ali entrando na adolescência, né? Eu acho que já estão até na adolescência. Então, eles estão compreendendo que algo está acontecendo. Toda essa situação, você acha que traz maior dificuldade de aprendizagem na escola? Pode estar havendo falha de professores, ou alguns professores já deviam ter sinalizado algo? Isso sim, com certeza. Se não for observado e ter essa observação da infância é geralmente feita na família, mas a partir do momento que a criança parte para a escola, já existe um olhar, já deveria existir um olhar por parte da escola com relação a alguma dificuldade de aprendizagem, né? E quando a gente fala dessa dificuldade de aprendizagem, existe um processo a ser seguido. Então, primeiro a gente começa dos pequenos investigando se tem alguma situação, por exemplo, nos sentidos, né? Se tem algum problema de visão, de audição, né? Motor. E a escola vai ajudando a descartar. E com essa fase agora, se eles chegaram a essa idade com uma dificuldade de aprendizagem, a gente pode perceber, ou pode ser realmente uma questão, não tem como saber sem que a gente consiga fazer uma investigação. E essa investigação é feita através mesmo de verificação com profissionais, com apoio profissional de psicólogos, de neuropsiquiatras, e até mesmo um apoio que deveria ser da escola, né? Deveria vir, né? E essa informação com relação à aprendizagem dessas crianças vinda da escola. Então, assim, o relato dela diz que a escola falou que eles não aprendem. Mas como assim? A escola é a responsável pelo ensino formal, né? Pela educação básica. Então, assim, os profissionais ali, eles estão ali exatamente para preencher essa lacuna educacional. Então, não tem como jogar simplesmente para a família essa questão. Mas, Iraci, com tudo que a gente tem observado e com a própria fala desses adolescentes dizendo, não, eu não vou aprender mesmo, pode ter se criado ali, vamos dizer, uma baixa autoestima nesses 2 jovens que eles que desistiram. E o que a gente percebe é que todo o processo de aprendizagem, para ser construído e para ter sucesso, ele precisa de incentivo. Tem que ter estímulo, tem que
saber fazer com que a pessoa tenha, né, a criança, o jovem, tenha uma outra visão dentro daquele conteúdo. Com né, certeza. Um comparativo. Eu penso assim, meu filho, por exemplo, ele não gostava, se não me engano, era de português. Detestava português. Mãe, eu não entendo, eu não aprendo. Deixa. E eu sempre fiz o quê? Procurei estudar com eles para ajudar. Aí, uma vez eu falei assim para ele, meu filho, você sabe quem que é o Ayrton Senna? Sei, mãe, adorava, né? Corredor de Fórmula 1, campeão. Eu falei assim, você sabe que ele tinha uma dificuldade muito grande? Aí ele falou assim, o que ele fazia? Ele tinha dificuldade de estudar? Eu falei, não. Quando ele foi correr, que ele começou a correr, ele não conseguia correr na chuva. Mas se ele não corresse quando estava na chuva, provavelmente ele jamais seria campeão. Porque a maioria das vezes acontece um tempinho ali de chuva. Falei assim, e você sabe o que ele fez? Ele falou, não. Eu falei, a partir do momento que ele conseguiu ver qual era a dificuldade dele, que era correr na chuva, ele passou a treinar demais, incessantemente, todos os dias, em pista molhada, que era para ele aprender, desenvolver habilidades e perder o medo de correr na chuva. Eu falei assim, ele falava assim, o resto eu sei como fazer. A minha dificuldade é essa, então é essa que eu vou cair de cabeça até eu me tornar o melhor. Sem dúvida. Eu falei assim, e você sabia que por isso ele se tornou campeão? Ele falou, mãe, acabaram os problemas. Ele começou a se dedicar mais e não falar, deixa isso de lado, mas foi um estímulo para ele. Sim. De ver, o cara não conseguia, chegou lá. Sem dúvida. E isso daí vindo da fala de uma mãe, de um incentivo de uma mãe, de um pai, isso daí é essencial, né, para qualquer indivíduo, principalmente o indivíduo que está aí na pré-adolescência, né, está na adolescência. Então, realmente é preciso perceber mesmo o que está acontecendo com eles, né? E outra coisa também que é importante, se eles já apresentam uma dificuldade de aprendizagem, tanto na escola, como demonstrando, por exemplo, que eles não têm foco, que não têm atenção, não tem que deixar na hora, por exemplo, que está tentando estudar, que está fazendo dever de casa, uma televisão ligada, né? Tem que tentar... O bate-papo. O bate-papo. Então, tem que apoiar também, ajudar esses adolescentes para que eles consigam focar naquilo que eles precisam, né? Então, é importante, é essencial mesmo o apoio familiar nessa aprendizagem. Não vai adiantar, porque assim como você disse logo no início, não existe pessoas burras, existem... cada indivíduo aprende de uma maneira, nós temos maneiras diferentes, né, de alcançar esse aprendizado, e que é essencial a gente fazer com que eles avancem, vamos dizer, incentivando, como você disse, treinando, né? Precisa treinar realmente muito. Aqueles que têm maior dificuldade, treinando cada vez mais, é que eles conseguem alcançar aí o bom resultado. Porque ela diz assim, eles não gostam de estudar. Existem coisas na vida, né, que a gente passa para os filhos. Olha só, nem tudo que a gente precisa fazer na vida é uma questão de gostar ou não, mas é uma questão de necessidade. Então, estudar é uma necessidade, trabalhar é uma necessidade. Então, você vai fazer por necessidade. Mas aprender a desenvolver determinados prazeres dentro das necessidades que você tem que cumprir. Então, quer dizer, ali eu peguei
líder, uma pessoa que era admirado por todo jovem, e mostrei para ele a dificuldade. Eu não fiz o comparativo. Nem comparei com a irmã, nem com ninguém. Eu mostrei, olha só, essa pessoa é incrível, né? Sabia que teve dificuldade? E você vai conversando para levar com que eles vão fazendo, né, na cabecinha deles o link. Exemplo de superação, né? E eles vão buscando. Com certeza. Né? Então, eles vão criando, eu acredito, que metas. Ok, a mãe não está, talvez, fazendo isso dentro de casa. Mas a escola, como a escola deve se capacitar para a dificuldade que uma criança tenha de aprender? Hoje, a escola é uma escolha muito importante que a família deve pensar, né? Então, não tem que escolher a escola porque tem ali um desconto, ou porque, tá pertinho da minha casa, então a gente precisa, o pai e a mãe, eles precisam perceber se aquela escola, ela vai, vamos dizer assim, dar conta da necessidade daquela criança, principalmente quando uma criança já apresenta alguma questão de dificuldade de aprendizagem. Mas o papel hoje da escola, isso está mesmo na BNCC, está na lei que regulamenta a escola básica, que a escola é a responsável também por uma educação, não só uma educação regular, mas também trabalhar questões emocionais da criança. Então, assim, até um tempo atrás, houve, né, uma discussão dizendo assim, a família educa e a escola ensina, né? Então, hoje não, já tem algum tempo, e que bom que isso aconteceu, porque eu acho que não tem como separar isso. Então, hoje a escola também tem essa responsabilidade de perceber a necessidade dessa criança e fazer de um todo para que essa criança alcance aí o sucesso. E a criança precisa alcançar o sucesso. Iraci, se é uma criança que ela está tendo dificuldade e ela só enfrenta derrotas, aquilo vai minando as energias dela, né? Então, uma criança com dificuldade, ela tem que ser incentivada, ela tem que ser levada a ter mais esperança, a ter vontade de buscar esse conhecimento e experimentar o sucesso. Isso é essencial. Agora, no caso deles, poderia estar havendo algum problema neurológico? Pode ser que sim. Né? Como mesmo tardiamente, porque geralmente esse diagnóstico começa bem logo no primeiro ano aí do ensino básico, já se percebe mesmo alguma dificuldade de aprendizagem. Então, a gente questiona, vamos dizer, a ação da escola nesse sentido, né? Se eles realmente estiverem apresentando essa questão, e se tiver, realmente, é preciso investigar. Então, como eu disse, o primeiro ponto é investigar as questões dos sentidos, se a visão, se a audição, se está tudo bem. Num segundo ponto, tem que ser investigado, aí sim, com profissionais, pode ser um neuropsicopedagogo, ou então um neuropsicólogo, que faz uma avaliação, que essa avaliação, ela vai avaliar a parte cognitiva, que mexe ali com a memória, com a atenção, com a fala, né, com a linguagem dessa criança e com a percepção que ela tem do mundo. E também com a emoção dela. Então, porque não tá separado, né? Quando a gente fala em aprendizagem, tem uma informação muito técnica, talvez, né? Mas no nosso cérebro tem ali a parte que é chamado hipocampo, que é a parte onde cuida ali da memória de longa duração, né? Nossa. Sim. E a parte que está ligada à aprendizagem. Então, esse hipocampo que cuida dessa parte, ele faz parte de uma das estruturas do sistema límbico, né? Que na verdade, que cuida das questões endócrinas do indivíduo e das questões emocionais. Então, olha como não tem como olhar a dificuldade de aprendizagem sem olhar para o emocional. Faz né? parte, né?
totalmente parte, e tem pessoas que acham que não. Então, mesmo eles apresentando, Iracy, uma dificuldade biológica, né, em alguns casos até quando a criança tem algum tipo de transtorno, que há necessidade até de um medicamento, mas isso não está separado da necessidade que ele vai ter de contar com apoio psicológico, de contar com apoio familiar, né? Então não tem como ser feito um tratamento sem essas partes, vamos dizer assim. A psiquiatria, no caso, né? Levá-lo a um psiquiatra para ver algumas coisas. Você acha que seria importante os dois, no caso, e talvez a mãe também, ou não, porque ter os filhos tudo pertinho, escadinha, né? Tem que ter. Eu tive, eu sei como que é também. Então, assim, eles tinham 1 ano e 1 mês de diferença. E a gente vai vendo as dificuldades e aprendendo a não fazer um comparativo de um com o outro, porque a gente sabe que são individualidades. O espírito, ele é uma individualidade. Sem dúvida nenhuma. E embora saíram da mesma fábrica, tem diferença, assim, anos-luz entre um e outro. Com certeza. Né? Então, essa atitude dela olhar cada um como um e fazer esses exames, levar ao médico separadamente, faz um divisor ali de conduta através da orientação que ela poderia receber ali? Com certeza. Inicialmente, eu acho que leva em um clínico geral ou num pediatra, se aí ainda couber, né, essa questão do pediatra, acho que até 17 anos, né, ainda vai ao pediatra. Então, leva, informa, comunica, né, sobre essas dificuldades, e esse profissional ele vai, vamos dizer, dar encaminhamentos. Então, é importante esse aconselhamento, né, de um médico. Então, ele vai dar os encaminhamentos, e a partir desses encaminhamentos a gente vai mexendo aqui, mexendo ali, descobrindo. Só que assim como você já disse, Iracy, talvez a mãe também, né, precisa, né, de repente de um apoio também, de reconstruir, né, vamos dizer assim, os sentimentos dela, reconstruir a visão, de repente, que ela tem dessa maternidade, e olhando dessa forma, individualmente, para cada um dos seus filhos, percebendo as peculiaridades de cada um deles, percebendo as coisas positivas, porque com certeza essas duas crianças têm algumas dificuldades em algumas coisas, mas eles apresentam algumas outras habilidades também, né? Porque se ela disse que é só a dificuldade de aprender e estudar, então eu compreendo da seguinte forma: eles têm outras habilidades, devem ter alguma docilidade, por ela não perceber, talvez, problema em dicção, né? Sim, fala. Dizer, tem um monte de coisa, né? Muita coisa que atrapalha. Muita coisa que atrapalha nesse processo, né? E a própria criança, quando ela não percebe que ela tem insucessos, né? Ela vai voltando, ela vai se fechando cada vez mais, né? E é isso que não pode, que a gente não pode deixar acontecer. Então é essencial que ela busque realmente ajuda, mas eu acho que primeiro num médico normal, informando essas situações, percebendo, informando e solicitando de repente alguns encaminhamentos, né? E também para que ela cuide um pouquinho dela, talvez, para que ela possa também auxiliá-los, que não é tarefa fácil, né? Ser mãe, Nossa Senhora. Não é nada fácil. Agora, pensando aqui, quais os tipos de diagnósticos que seriam cabíveis, de repente, pelo relato dela com esses filhos? Então, como não são relatos muito específicos, por exemplo, pode ser essa falta de atenção, pode ser TDAH, que é um dos encaminhamentos mais comuns hoje, né, para os profissionais, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que aí tem realmente algumas características, pelo que ela falou, que é a falta da atenção,
do foco, né? De não conseguir aprender, ou seja, tem uma certa dificuldade ali na memória curta, que fica mais aqui no lobo pré-frontal, né? Que reflete aí no cérebro. Então, são vários, né? Por exemplo, pode ser uma dislexia também. Se ele está apresentando, não está conseguindo aprender, pode ser uma questão de dislexia. Ou seja, são muitos. Pode ser uma questão psicológica, sim, pode ser simplesmente o afeto, pode ser a autoestima. Nossa, é uma gama, né? Então, até, Iracy, quando a gente fala em diagnóstico também, é importante que o pai e a mãe também fiquem muito atentos com essas questões de diagnóstico, né? Então, tem que ter muito cuidado para aqueles diagnósticos muito precoces, aquelas avaliações, assim, meio que de repente, né? Então, é preciso fazer um trabalho, vamos dizer assim, com muito cuidado, alinhado com alguns profissionais, para se fechar, de repente, um diagnóstico mesmo. Quando a gente diz assim, né, que a criança tem um déficit de atenção, tem alguma coisa que está causando, às vezes um problema respiratório, porque só respira pela boca, não consegue respirar pelo nariz, sim, tem um desvio de septo. Com certeza. Às vezes uma falta de atenção, de estímulo. Agora, ela diz assim, né, que ela vive berrando com eles, vai estudar, mas peraí, será que ela já sentou estudar com eles um pouquinho, ver qual a dificuldade de encontrar o que ali? Sem dúvida, né? E falar com a professora na escola, de repente, olha, eu sentei com ele, estudei isso, e eu percebi tal e tal e tal e tal dificuldade. Não pus de castigo, não bati, não gritei, não berrei, não sacudi, não comparei, mas o que poderia ser feito? Exatamente, e a gente até percebe que na educação, para educar, a gente não precisa gritar, né, o tempo todo, né? Eu acho, não é dessa forma que a gente consegue alcançar os objetivos, né? Ao contrário. Ao contrário disso, a gente vai criar mais afastamentos, né? Exato. Então, o ideal seria realmente que ela tivesse esse cuidado, né? Repensasse, como nós já falamos, a respeito de como é para ela cada um desses filhos, e para que ela consiga, em algum momento, de repente, separar na agenda dela um momentinho para um momentinho para outro, para sentar com eles e tentar entender esse processo deles, né? Se abrir também a eles, porque o pai e a mãe também, nós não sabemos de tudo, né, Iracy? Com certeza. E a gente tem que demonstrar muitas vezes também isso para os nossos filhos. Olha, meu filho, se eu em algum momento também erro, então se eu fiz você pensar que você é burro, esquece o que eu disse, né? Então vale a pena voltar um pouquinho atrás aí, né? E perceber que a gente pode reconstruir essa relação, né? E ela pode também colocar como exemplo, olha só, falei tantas vezes para vocês, né, que vocês são burros, mas foi inconsciente, pelo simples motivo, talvez, de eu ter sido chamada de burra tantas vezes na minha infância. Com certeza. E que isso ficou tão forte em mim e que eu estou replicando, mas não que vocês sejam. Então, talvez no momento que a mamãe está nervosa, que a mamãe está irritada, a mamãe fala sem perceber, ou seja, a mamãe replica algo que está lá no inconsciente, que ela ouviu, e isso não cabe a vocês. Hoje que eu estou me dando conta, tem tantas situações, né? E eu acho até bonito a gente fazer essa avaliação. Se fomos chamados lá atrás também, que talvez foi a educação, a forma que ela foi educada, né? Na base do grito, de berrar, de falar, de dar nomes. Você é um mole mesmo, nada você vai acertar, já estou acostumada. Então, a gente está nada mais que
trazendo uma base mais sólida do que aquilo é real. E às vezes não é nada disso. Meu filho, ele teve déficit de atenção. Era uma loucura. E, como ela disse, ela falava assim, que se passava uma formiga, a criança olhava. O meu filho, eu falava assim para ele, filho, se passar um mosquito voando, você vai ver de onde ele veio, para onde ele foi, vai esquecer o que está fazendo aqui. E era. E eu estudava com ele. Chega um momento que aquilo que ele está estudando, eu também já não sei mais. E eu cheguei para ele e disse, quando ele ia se preparar para um vestibular, falei, olha só, Marcelo, você precisa descobrir um meio, uma técnica sua, pessoal, de conseguir prender a sua atenção, gravar o que está sendo falado, linkar uma coisa com outra. Cada um tem um jeito de desenvolver uma técnica sua de ter aquele conteúdo, né? E se sente sono, vamos fazer o seguinte, você vai, dorme 20 minutos, deu 20 minutos eu te chamo, porque o cérebro desconecta nesse momento, né? E você continua estudando. Não adianta botar tantas horas estudando, não adianta falar estuda, a pessoa não consegue assimilar. E ele acabou realmente desenvolvendo uma técnica. Ele passou em 2 faculdades públicas, na UF e na UFRJ, e ele pôde escolher qual delas ele queria se formar. Então, por aí você vê alguém que tinha déficit de atenção, dificuldade de estudar, dificuldade, e ele via a irmã que não tinha essa dificuldade, ao contrário, se falava uma coisa para ela, nunca mais esquecia na vida. E eles percebem muito bem. Né? Mas a delicadeza de não fazer o comparativo. Sim. Então, quer dizer, isso já trouxe um movimento. Com certeza. Né? E você, como especialista nessa área da pedagogia, psicologia, neuro, quer dizer, você junta todo o pacote e você, né, entende que, olha só, mãe, tudo na vida é estímulo. Sem dúvida. Não é isso? Tudo na vida é estímulo e a gente pode perceber também que há tantas pessoas aí, tantos adultos com déficit de atenção, com dislexia e que tem uma vida normal e consegue trabalhar e consegue ter sucesso, né? Grandes profissionais. Com certeza. Então, você rotular, né, a criança não pode ser dessa forma, né? Então a gente, porque eles mesmo apresentando algum déficit mesmo, vai ter em algum momento que eles vão criar esse jeito, essa maneira de aprender, né? O próprio cérebro, ele é plástico, então ele vai se transformando, né? Até dizem, né? Especialistas dizem que o cérebro, ele está em formação até os 20 anos ou mais, né? Dependendo do indivíduo. Então você imagina que o quanto eles podem aprender e se desenvolver ainda, né? Exato. Com certeza é muito importante. A gente vê todo esse contexto, porque a mãe que mandou esse relato, ela deve estar aflita com essa situação. Com certeza. Né? Aí a gente não pode dizer que ela é culpada de qualquer coisa. Não existe culpa, mas existe responsabilidade na forma de mudar as coisas, que tudo na vida está em mudança. Sim. Né? E dentro da sua análise, Leila, numa palavra, qual a emoção que a Nilza Maria precisa ter pegada? Eu acho, Nilza, que você tem que reconstruir os seus sentimentos maternais, os seus sentimentos aí voltados a eles, né? As suas crianças. Então, perceber eles, ter mais atenção. Então, é reconstruir esse sentimento mais maternal, talvez. É isso. Realmente, a gente precisa estar sempre se reavaliando. O tempo todo. Né? E dentro desse contexto, se questionar, né?
o que eu posso mudar em mim para que eu melhore, e a minha melhora vai fazer com que o outro também mude. Sem dúvida, Iracy. A primeira mudança parte da gente, né? Isso. E depois a gente passa, né? A gente consegue, vamos dizer assim, contagiar o outro também e levá-lo com a gente. Eu acho que com certeza. Essa é a ideia. Leila, obrigada pela sua Obrigada presença. Obrigada a você, minha querida. Obrigada por todo esse esclarecimento que você trouxe aqui, a Nilza. Muito prazer. Obrigada mesmo. Obrigada. É isso. Então, depois desse bate-papo gostoso que tivemos aqui com a Leila, que foi bastante esclarecedor, vamos ver o que a doutora Anise da Silveira tem a dizer a este caso. Ela diz assim: a base fundamental da educação é constituída na infância, pois é essencial para a estrutura psicológica adulta e saudável, que seja uma formação emocional equilibrada e independente. Acontece que muitas vezes há uma falta de sensatez na atitude dos pais, mesmo sendo com o propósito de acertar. Deixam de ser participativos em seu desenvolvimento e agem de variadas maneiras, seja negligenciando ou sendo totalmente permissivos, seja com autoritarismo ou ainda, na maioria das vezes, superprotetores. Pois é. Nós, como pais, nós não podemos dizer que nos sentimos culpados pela educação que demos aos nossos filhos. Isso, de forma alguma. Nós somos, sim, responsáveis pela educação que damos aos nossos filhos. Porém, nunca culpado de não ter dado uma educação perfeita. Porque cada pai, cada mãe, cada relação que se constrói com os filhos, os pais dão o melhor que há dentro deles. Os pais não ensinam a errar. Os pais buscam ensinar a acertar, a fazer da melhor maneira. Se você quiser participar do nosso programa aqui no Reconstruindo Emoções, nos envie a sua história pelo WhatsApp 21 967 57 3999. E aqui na TV Mundo Maior, você terá, quem sabe no próximo sábado, a sua história contada e ajudemos todos nós a se reconstruir cada vez mais. Beijinho, carinhos.